Olá, queridos. Meu nome é Esther. Eu gostaria de estar falando sobre uma dúvida. Na verdade, eu nunca tive essa dúvida, mas eu achei interessante ouvir falar, né, que tem pessoas que têm esta dúvida. A gente realmente sempre vai aprendendo cada vez mais, porque sempre alguém vai pensar o que você não pensou. Mas voltando a falar, a dúvida ela está em João 3,13, onde o nosso Senhor Yeshua, que é o nome para Jesus, o nome dele real, na verdade, hebraico, ele disse assim, no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja bem, algumas pessoas estão pegando este versículo para anular e dizer que ninguém subiu ao céu, quer dizer, que Moisés não subiu ao céu, que Elias não subiu ao céu, porque Jesus disse que ninguém subiu ao céu. Veja que a Bíblia ela não se contradiz, não é verdade? Nós sabemos que a Bíblia fala, né, que Enoque subiu ao céu, que Elias também subiu e que Moisés subiu, e nós sabemos, além desses versículos que afirmam isto, nós temos o nosso Senhor que ele disse assim também, ele disse que Deus não é o Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, falando que era Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele quis dizer que eles estavam vivos, né? E nós sabemos que as pessoas subiram ao céu, além da Bíblia afirmar isso em vários versículos. Nós sabemos que Moisés, quando ele veio falar com o Senhor, quando ele estava na agonia dele, antes de morrer, veio Moisés e veio Elias. Então, se Moisés e Elias desceram para conversar com eles, trazendo uma mensagem de Deus para eles, eles estavam onde? Eles estavam e estão no céu. E outra coisa, Apocalipse, né, ele diz que ele viu os 24 anciãos. Esses 24 anciãos são homens, né, que viveram nesta terra e que Deus os levou consigo. Então, esse versículo não pode contradizer a Bíblia toda. Não é isto que o Senhor quis dizer, que ninguém subiu ao céu. Sim, eu creio que isto foi, na minha opinião, eu teria que fazer um estudo mais completo no grego, que houve um problema de interpretação aqui. Porque vamos analisar o versículo, depois eu vou dar a resposta, que está, na verdade, no versículo 11 e 12. Mas antes vamos analisar o versículo 13, vamos ver se isso tem lógica, o que ele está dizendo. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Então ele está querendo dizer que nenhum homem subiu ao céu, a não ser ele. Se a gente interpretar literalmente, está querendo dizer isso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então ele está falando, ninguém subiu ao céu, só uma pessoa subiu ao céu, o Filho do Homem, que ele subiu e desceu. Mas a gente vê que o Senhor, ele não tinha subido ao céu ainda, ele tinha descido do céu, mas ele iria subir ao céu depois da ressurreição dele, e mesmo assim, não logo de início, tanto que quando ele ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e falou, não me toqueis porque ainda não subi ao Pai. Quer dizer, então, esse versículo já mostra que tem alguma coisa errada nele, porque o Senhor está dizendo, eu sei que eu estou repetitiva, mas às vezes a gente tem que repetir várias vezes, né? Porque não tem como a gente não fazer isso. Olha, ora, ninguém subiu no céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, aí a gente já vê que não é isso que ele quis dizer, porque ele não tinha subido ao céu ainda, né? Ele só tinha descido. E outro versículo que a gente analisa, que tem algum erro nessa tradução, é que no final desse versículo 13,
Eu vou repetir novamente o versículo, desculpa que eu estou repetitiva, mas enfim, não tem como fazer de outra maneira. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja bem, o Filho do Homem não estava no céu, por o Filho do Homem é ele, o Filho do Homem está na terra. Então como está dizendo que ele está no céu? Então nós sabemos que tem alguma coisa errada nessa tradução, não é? E agora, mas para tentar dar uma resposta sobre esse versículo, que seria plausível e compreensível, a resposta estaria então no versículo 11 e no versículo 12, que nós podemos interpretar e tentar entender o que o Senhor está querendo dizer. Apesar que o tradutor não foi feliz ao fazer a tradução, ele não deve, talvez não entendesse bem do grego e não soube traduzir corretamente, mas vamos analisar então o versículo 11 e o versículo 12 que dá a resposta. Na verdade, vamos entender o contexto de João 3. João 3 está falando de quem? De Nicodemos, que está querendo entender o novo nascimento, né? Vamos talvez reler um pouquinho antes. Aí está falando de Nicodemos, que ele diz assim, o Senhor fala assim para ele, olha, na verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele fala assim, mas Senhor, mas como que eu posso nascer de novo, se eu já sou velho e tal, né? Aí o Senhor disse, olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer de novo era uma figura de expressão para dizer nascer da água e nascer do Espírito. Significa, também nós podemos entender que nascer da água é o batismo e nascer do Espírito é receber o Espírito Santo para receber uma nova mentalidade para poder entrar no reino de Deus. Aí ele pensa que isso é literal, ele fala, mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Então ele diz, não, meu filho, não é isso que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo falar de você nascer fisicamente de novo, porque isso é impossível. Eu estou querendo te falar de nascer de novo no Espírito, né? Então, veja que às vezes o Senhor falava e as pessoas interpretavam erroneamente. Não é uma crítica, porque todo mundo pode não compreender um assunto, né? Mas só para continuar entendendo, aí ele falou assim, mas Senhor, como que pode ser isso? Ele falou, mas você é o professor, né? Você ensina em Israel e você não entende, você não sabe disto. Aí a resposta que eu estou falando, que está no versículo 11, diz assim, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, né? Você não pode dizer algo que você não sabe, você só diz o que sabe. E testificamos o que vimos. Você só pode testificar se você ver algo, né? Você não pode falar que uma pessoa roubou se você não a viu roubando. Então a gente só pode testificar, é testemunhar. Nós só podemos testemunhar de coisas que nós vimos. É isso que o Senhor está querendo dizer. Depois o versículo 12 vai começar a responder o versículo. Olha, se vos falei de coisa terrestre e não creste, como crereis se falar das celestiais? Aí que vem, vamos tentar analisar isso. Ele falou, eu falei de coisa terrestre para vocês, mas vocês não creram. As coisas terrestres, eu ouvi e eu vi. A gente fala o que ouviu e o que viu das coisas da terra. Agora, para falar as coisas celestiais, eu tenho que ouvir as coisas celestiais e ver as coisas celestiais. Ora, como podemos ouvir e ver as coisas celestiais se nós não formos até o céu? Eu só posso falar das coisas do céu se eu for até o céu. Não é verdade? Mas se nós analisarmos, nós vemos profetas que Deus levou até o céu, porque eles viram, eles tiveram visões, né? Não sei se eles foram ao céu, mas eles tiveram visão do céu. Então, eles falaram que viram no céu. Então, eu creio que eles foram, mesmo que foi em espírito. Então, para se falar, nós temos que conhecer. E a gente fala das coisas da terra, porque a gente conhece a terra, então fala das coisas da terra. E testemunha aquilo que viu, né? É o que é científico.
Então, para falar as coisas do céu, alguém teria que ir ao céu, subir ao céu, para poder falar as coisas do céu. Mas ele disse que ninguém subiu ao céu para ver as coisas do céu, testemunhar das coisas do céu aqui na terra. É isso que ele está querendo dizer. Mas ele poderia falar das coisas celestes, mas ele não estava falando porque eles não estavam crendo, porque ele disse, eu estou falando de coisa terrestre para vocês não estão crendo, então para que eu vou falar das coisas celestes que eu vi e eu compreendi, né, e vi. Mas por que ele compreendeu as coisas celestes e viu? Porque ele estava no céu. Então ele está falando de coisas que ele viu no céu e que ele ouviu no céu, porque ele morava no céu, porque ele é do céu. Agora o homem nunca foi do céu, então ele não pode falar. Então quando ele está querendo dizer ninguém subiu ao céu, quer dizer, subiu e voltou para ensinar aqui na terra, né? Moisés, ele falou as coisas de Deus porque Deus o chamou, então ele deu a lei para ele estava lá, ele viu Deus de costa, não viu por terra, então ele pôde falar as leis de Deus, mas ele não falou do que estava acontecendo no céu, das coisas do reino do céu, porque ele nunca tinha subido ao céu, ele subiu depois. Então o contexto do versículo é este: ninguém subiu ao céu para falar as coisas do céu, né? É claro que pessoas morreram e subiram ao céu, porque a Bíblia diz isto, mas elas ficaram lá no céu, elas não desceram aqui nesta terra para estar ensinando as coisas que elas viram e ouviram no céu. Mas o Senhor podia fazer isto, não porque ele tivesse subido ao céu, mas simplesmente porque ele tinha descido do céu. Então é isso a explicação. Eu espero que tenha ajudado. Shalom a todos.